Bom, a gente vai dar início ao seminário. Temos o prazer de contar com dois parceiros hoje e também com um especialista de economia do Jornal Correio da Bahia, Donaldson Gomes, que vai conduzir a gente por essa jornada a partir de agora. Então, por favor, Donaldo, seja bem-vindo. Uma salva de palmas, por favor. Bom, para compor a mesa, nós temos dois parceiros da Wilson Sons, empresas responsáveis por movimentar a economia da região, da Bahia e permitir com que a gente se desenvolva cada mais. O primeiro é o Gregoire, Cotton Trader da Econ, agroindustrial, responsável pelo case da ESA. Obrigado, Greg. O segundo parceiro, cliente, que veio compartilhar conosco também o case, o Gregoire do agronegócio, e o Marcelo, da energia renovável. Por favor, Marcelo, diretor da Nordex. Boa noite a todos, amigos. É uma satisfação estar aqui nesta noite e eu não posso deixar de registrar também o quão desafiador é trazer conteúdo para vocês depois do belíssimo pôr do sol que a gente teve a oportunidade de acompanhar aqui e também da apresentação da Neo Gibá. Inclusive, eu recomendo veementemente. Então, vou começar a fazer uma apresentação para vocês, mas queria começar agradecendo a Wilson Sons pela oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho do que o grupo Econ faz e os objetivos que podem ajudar o Porto de Salvador a se desenvolver nos próximos anos. Então, muito obrigado a Adriana e ao Guilherme pelo convite e a oportunidade. Meu nome é Gregoire Negre, eu trabalho no grupo Econ há uns 13 anos agora e cheguei aqui no Brasil uns 2 anos atrás. Então eu peço desculpa se vocês não entendem tudo o que vou falar, mas é tudo disponível depois no coquetel para esclarecer qualquer coisa. Mas, vou continuar falando um pouquinho do grupo Econ, que é uma empresa familiar e uma empresa que foi fundada em 1849 e continua hoje ainda sendo 100% familiar. Temos atuação em 3 commodities principais, que são café, cacau e algodão. Algodão é realmente o produto que está no coração da empresa, porque foi assim que a família começou o trabalho e hoje continua com café e cacau, que liderança a empresa, porque somos líderes mundiais nesses 2 produtos, e o algodão ainda estamos dentro dos 5 maiores, das 5 maiores tradings no mundo. O interessante desses números aqui, que se tiver uma parte que eu gostaria de vocês foram lembrar, é a quantidade de agrônomos que temos no grupo. Esse grupo realmente cresceu sendo perto do produtor. O nosso objetivo é realmente fazer um acompanhamento do produtor para ele conseguir certificação e trazer transparência na cadeia de suprimento dos produtos nos quais atuamos. O Grupo Econ, como eu falei, foi fundado em 1849, mas chegou no Brasil em 1935. Desde 1935, o Brasil, com algodão, passou por períodos de importação e agora de exportação. Então, foi mudando bastante o perfil do algodão no Brasil. E hoje, realmente, estamos num período de
crescimento muito forte do agronegócio e com exportação para frente, continuar a exportação do algodão. Presenças que temos no mundo, vocês podem ver aqui, na parte da América, o algodão principalmente fica nos Estados Unidos, México e Brasil. Mercados europeus e África do Oeste também são focados na exportação e realmente todos os mercados asiáticos são focados na parte de compra e importação de algodão, inclusive do algodão brasileiro. O algodão no Brasil tem uma especificação. Falei no início que nós focamos no apoio ao produtor através de agrônomos. Isso no Brasil não funciona. Tivemos que pensar o nosso jeito de funcionar, porque o produtor no Brasil é muito sofisticado. Ele não precisa do apoio nosso com agrônomos. Eles já têm os próprios agrônomos deles, então trazemos outros tipos de serviços. Através de ajuda no financiamento, um dos poucos países no mundo que compramos as safras com 2 anos de antecipação. Hoje em dia, já estamos negociando preços de algodão de 2025 com o produtor brasileiro. E o único lugar que você vai achar isso, geralmente, é realmente uns 12 a 14 meses para frente. E essa parceria que nós temos com os produtores faz que trazemos esse serviço ao longo prazo e também no curto prazo o que fazemos, ajudamos eles no fluxo de caixa com o sistema de armazém e eles decidem na hora que eles foram decidir entregar o algodão e receber o pagamento para eles. Com esses armazéns, esse que vocês estão vendo nessa foto aqui é um armazém que nós temos em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. É o maior armazém de algodão que tem no Brasil. Eu chamo ele de armazém porque eu não achei uma tradução em português de bale yard, porque um armazém é aberto, não é realmente um armazém. Mas nessa foto, vocês veem cada bloquinho laranja e azul corresponde a mais ou menos um container. A capacidade que tem esse armazém hoje é de mais de 300 mil fardos, ou seja, uns 60 mil toneladas, e numa safra, a movimentação é de mais de 100 mil toneladas. Nosso problema é que esse armazém que fica na Bahia, hoje até o ano passado, quase não exportava nada do Porto de Salvador. Isso, graças aos investimentos que foram feitos aqui no Porto de Salvador, está mudando. Mas em uma grande diferença, porque em termos de distâncias, vocês podem ver aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu laser, mas as áreas de Bahia e do norte do Brasil, naturalmente deveriam ser exportadas pelo Porto de Salvador, mas não é o que acontece ainda. Tudo o algodão que está produzido, mesmo na parte norte do Brasil, vai descendo de caminhão até o Porto de Santos, que hoje exporta mais de 99% da produção brasileira de algodão. Essa história da produção de algodão no Brasil começou no sul do Brasil, há muitos anos atrás, e foi mudando para a região do Mato Grosso e da Bahia. Por quê? Porque tem uma especificação no Brasil que vocês conseguem ter 2 safras numa mesma terra num ano só. Isso é o único no mundo e traz muita competitividade para o produtor brasileiro. Ele vai plantar todo ano soja, na hora que ele for colher o soja, ele vai logo depois plantar o algodão ou milho, dependendo do preço de um ou do outro, ele faz a conta. Mas, então, numa mesma peça de terra, vocês têm 2 produções. O único lugar que tem isso, e traz muita competitividade. Essa competitividade resulta nesse gráfico que vocês veem aqui. Crescimento tremendo da produção brasileira. Até um ano recorde, que foi em 2020, seguido de 2 anos menores por razões climáticas, mas vocês podem ver que já esse ano superamos a produção de 2020. E as perspectivas é realmente de continuar. O Brasil hoje é o segundo maior exportador de algodão do mundo, depois dos Estados Unidos, e o objetivo da Associação de Produtores do Brasil, a Abrapa, que fez esse gráfico aqui,
e realmente tornar-se o primeiro exportador de algodão do mundo dentro de um prazo muito curto, talvez uns 4, 5 anos, mas realmente estamos nesse caminho. Então, todo esse algodão, ele vai ter que sair por algum lugar, não tem outro jeito. E o Porto de Salvador, ele está hoje completamente congestionado. Olhando esse gráfico daqui, a área verde representa, desculpa, vocês não veem, mas a área verde desse gráfico representa as exportações do ano 2020. Então, vira nosso objetivo para a safra desse ano que temos que bater, que fazer melhor que aquele ano. Infelizmente, o mês de outubro não conseguiu fazer melhor do que aconteceu em 2020. Então, temos um sinal falando, atenção, que estamos atrasados para cumprir a nossa meta de exportação do ano. E o que pode ajudar a gente nisso? Realmente, não tem muita outra opção que com esse porto aqui em Salvador. Os números são muito impressionantes, porque se vocês olham as exportações do ano 2021, foram um pouquinho menos de 160 containers. O ano seguinte já foi para 800 containers, e estamos falando sempre do mesmo período. E esse ano já passou de 1.600, está passando de 1.600 containers, mais do dobro do que foi feito o ano passado. E realmente parabéns ao Wilson por ter feito isso. E a capacidade deles vai continuar crescendo. Hoje pela manhã eu estava visitando as operações lá no Redex e as perspectivas nesse mês, agora que estou falando para vocês, de passar de 17 containers por dia a 35 containers por dia. Isso resultando, que vocês veem os gráficos aqui à direita, a parte de baixo que vocês veem de 80% a 100%, porque realmente o Porto de Santos se exporta muito mais que os outros. Mas vocês podem ver que a parte verde e escura é para crescer nesse ano, com a proporção do Porto de Santos. E ideia é realmente que no futuro, no longo prazo, porque vendo os anos, vocês podem ver que flutua bastante. Um ano foi Paranaguá, outro ano também foi Salvador, mas não tem um padrão do longo do tempo de um porto que realmente consiga fazer concorrência ao Porto de Santos. E com esses investimentos que foram feitos aqui, as expectativas é que o Porto de Salvador vai continuar para fazer as exportações. Mas para conseguir isso, e eu estou falando com alguns parceiros com quem eu falei mais hoje no dia, vai precisar da parceria com as companhias marítimas. O Porto de Santos, a Wilson só, não pode fazer tudo. Hoje, a exportação do algodão brasileiro, esse gráfico não está muito atualizado, porque dá para ver que o Porto de Salvador vai para Santos e depois exporta. Isso não está verdade. Hoje, o Porto de Salvador consegue exportar direto para os mercados do mar Mediterrâneo e também para os mercados em volta da Índia, como Bangladesh, Paquistão também, que são grandes mercados importadores do algodão brasileiro. Mas falta uma grande peça, que é essa aqui. Mercados da China, do Vietnã, da Indonésia, sem serviço direto do Porto de Salvador, o crescimento da exportação de algodão aqui vai ficar complicado. Porque são realmente os principais clientes do algodão brasileiro disparados, muito. Então, sem essas rotas e essas parcerias das companhias marítimas, o Porto de Salvador ainda pode ter dificuldade em crescer muito nos anos a vir. Tem uma parte interessante que eu queria também falar para vocês, é que no Brasil, esse ano, a Associação de Produtores do Brasil, a Abrapa, junto com a ANEA, que é a Associação de Exportadores, da qual a Econ é membro, fizemos uma certificação, que se chama ABR-Log. É uma certificação onde fizemos um trabalho muito importante em identificar pontos de excelência no trabalho de exportação do algodão no país. E fizemos assim uma checklist e pedimos para os atores olharem essa checklist a ver se eles conseguem ter essa certificação. O Tecon Salvador é uma das poucas empresas no Brasil que conseguiu essa certificação. Significa
para pessoas como a Econ, que temos um parceiro aqui que tem uma garantia de serviço, uma garantia de eficiência, num padrão mais alto que tem aqui no Brasil. E isso é muito importante, porque somos um produto que tem uma vocês entenderam, obrigado. Mas tipo, em pouco tempo temos que exportar muito. Então, ter esse tipo de parceria para garantir que o nosso produto, o fardo de algodão, chegue limpo, chegue sem risco de ter umidade, de ter um cliente feliz e ter o orgulho de usar o algodão brasileiro, para nós é muito importante. Tinha um pequeno vídeo aqui das operações, mas depois essa apresentação vai ser compartilhada com vocês e vocês podem ver o vídeo de como que é feita uma estufagem de algodão na Tecon Salvador. Vou fazer uma conclusão com 4 pontos que eu acho importante vocês tentarem lembrar sobre o algodão brasileiro. O primeiro é que a produção do algodão no Brasil está crescendo, não tem dúvida nenhuma, e a proporção da exportação vai também crescer. Então, vai ter que ter um jeito de tirar esse algodão do Brasil e levar ele para o mundo. Porque hoje em dia o algodão brasileiro é o mais competitivo que tem no mundo e isso vai continuar. Por que Salvador? Porque Salvador realmente fica muito perto das áreas que eu mostrei no mapa de vocês, da Bahia e do norte do Brasil, que representa mais ou menos 30% da produção brasileira. Então, é uma porção significativa e tendo essa redução de custo de não ter que descer o algodão até o porto de Santos, vai levar o produtor brasileiro a ter um preço melhor. Porque isso vai ser um gasto menos no início para nós tradings, mas no final vamos conseguir pagar um preço melhor ao produtor brasileiro, graças ao investimento que foi feito aqui no porto de Salvador. E tem que ter novas rotas. Eu falei antes, se não tem essa parceria com as companhias marítimas e vai faltar os maiores clientes do algodão brasileiro, no longo prazo não seria sustentável manter uma operação de grande escala aqui. Para vocês terem uma ideia, o objetivo desse ano de exportação no Porto de Salvador são mais ou menos 5.000 contenedores. Só 30% da exportação brasileira, das áreas que eu mostrei para vocês, pode chegar a mais de 28.000 containers. Ou seja, tem espaço para crescer muito. E ter parceiros aqui entrando, novos parceiros também entrando aqui no porto, seria uma coisa muito importante. E esses parceiros iriam trazer o último ponto que queríamos ressaltar para vocês, que é a capacidade. O algodão é uma carga específica, e uma carga que se chama de carga perigosa, por risco de fogo. Então tem que ter umas operações próprias para ela, tem que ter os armazéns próprios para ela. E isso, de vez em quando, trava um pouquinho o crescimento da capacidade do algodão no Brasil. Mas o que eu vi hoje de manhã é que tem muito espaço aqui, tem muito lugar para crescer e tem muita oportunidade. Então, realmente, eu acho que o Porto de Salvador, nos próximos anos, deveria se tornar realmente um porto-chave para a exportação de algodão brasileiro. E vou terminar com isso, eu agradeço a atenção de vocês, espero que entenderam tudo que eu falei aqui, e eu estou à disposição de vocês para perguntar isso depois. Muito obrigado. Marcelo, a bola está com você. Como que eu uso aqui? Para avançar. Boa noite a todos. Bom, eu não tenho o volume de contêineres que meu amigo tem aqui. O que ele transporta em um ano, eu transporto em 10. Né? Mas o nosso produto é um produto de altíssimo valor agregado. Mas eu trouxe um case aqui da Nordex. Eu acho que a Nordex, o case Nordex, ele se mistura um pouco com a história do Tecon, porque a Nordex está na Bahia há 10 anos, desde 2013. E
e desde que a gente se instalou na Bahia, as operações de importação e exportação são feitas por aqui. Eu preparei uma agenda. Bom, primeiro, deixa eu me apresentar de novo. Eu sou o Marcelo Costa, eu sou diretor de compras da Nordex do Brasil. Sou responsável por todas as áreas de compras, o head de compras, hoje com um volume aí de pouco mais de 3 bilhões de reais de movimentação de negócios. E o que eu trouxe aqui é um pouco da história da Nordex para vocês. Basicamente, o que eu vou fazer aqui, resumindo essa apresentação, eu vou dar uma alinhada com vocês para que todos entendam um pouco o que é a Nordex no Brasil e no mundo, o que é uma turbina eólica, não em detalhes, mas para terem um pouquinho de noção do peso das partes de uma turbina eólica, para que vocês entendam depois a complexidade que é fazer uma logística de uma turbina eólica, principalmente de uma região portuária. Então, a Nordex está hoje presente em todo o mundo, basicamente em todos os continentes. Ela tem aí pouco mais de 46 gigas de turbina instalada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas o Brasil especificamente é o país onde a Nordex tem uma solução ou uma instalação para a produção local mais completa no mundo. Então, no Brasil, temos aí fabricação da nacelle, que é parte da turbina, das torres de concreto, temos parceiros fabricando pás eólicas e temos instalação de turbinas, além disso, a parte de serviços. Isso faz com que a complexidade de gerenciar uma empresa como essa no Brasil, ela é tão grande que a empresa escolheu o Brasil para ser o primeiro ponto de instalação do SAP S/4HANA. Porque toda a complexidade que se tem no Brasil vai ser depois dividida com todo mundo, né? A gente está sofrendo um pouquinho com SAP agora. No Brasil, a gente tem aí 3,3 gigas já instalado de turbina, de um total de 46 gigas instalado pelo mundo. Isso são números do início do ano, final de 2022, começo de 2023. No Brasil ainda a gente estamos aí com 12%, está errado a seta ali, tá? Não, está certo, desculpa. Está com 12% hoje do market share, a Nordex tem hoje 12% do market share e tem uma projeção aí de chegar até o final de 2032 com uma média aí de 25%. É uma meta bastante arrojada, mas a empresa tem planos para o Brasil, planos de crescimento, ou seja, Tecom, vamos ter bastante negócio ainda, viu? E aí eu trouxe um pouquinho da Nordex na linha do tempo. Então, a Nordex começou lá em 2013, produzindo o hub, importando nacelle, importando pás. Toda essa operação começou no porto aqui de no porto Tecom aqui de Salvador, importando componentes e importando turbinas completas. Na época, a gente estava trazendo pás de até 65 metros, 65 metros, 60, 65. Foi um sucesso essas operações. A gente montou um parque no Piauí com 230 turbinas, todas elas passando por aqui. Em 2016, a Nordex passou, na verdade, quando começou a Acciona, né? A Nordex se juntou à Acciona e se transformou numa única empresa. Voltando um pouquinho em 2013, a gente começou produzindo uma capacidade de 2, 3 turbinas por semana, dá umas 100, 150 turbinas por ano. 2016 se juntou Nordex com a Acciona. 2021 a gente simplesmente encerrou a produção da plataforma Acciona, passou a produzir somente a plataforma Nordex. Isso foi um phase-out global. A empresa decidiu que a plataforma nova do grupo seria a plataforma Nordex. Começamos a produzir a plataforma Nordex no Brasil já no início de desenvolvimento global. Então, a gente localizou uma turbina de até 5,9 megawatts num período de pandemia, em paralelo ao desenvolvimento global. Então, foi bastante intenso esse período para a gente de desenvolvimento, mas a gente começou e está produzindo, entregando a produção seriada. Em 2023, esse ano, setembro mais ou menos, nós chegamos a 1.000 turbinas produzidas e instaladas. Foi um marco, foi exatamente na semana da Brasil de Power.
foi um marco bastante relevante para a companhia, todas elas com torres de concreto. As torres de concreto são de fabricação da Nordex, a gente tem as fábricas de concreto próximas dos parques eólicos, e essas 1000 turbinas, todas passaram aqui por Tegon. Ou seja, ou partes das turbinas ou turbinas completas. A gente está chegando agora, essa semana passada, está chegando turbinas novas aqui, então o Tegon está movimentando turbinas para a gente nesse momento, para um parque lá no Piauí. Eu vou falar um pouquinho por que a gente está entrando em Salvador para atender o Piauí e não por Pecém. Eu comento daqui a pouco. E aí 2024 é o ano que a gente já tem planejado, né? Estamos com projetos em execução, vamos chegar a 1.242 turbinas produzidas e instaladas. E aí, ainda falando um pouco, para entender um pouquinho da complexidade de uma turbina, eu trouxe aqui informações de peso, né, para que a gente também entenda, comece a enxergar um pouquinho o que pode ser difícil de movimentar na operação logística das partes de turbina. Então a nacelle, que é essa parte vermelha aí, ela sozinha pesa 65 toneladas. Dentro da nacelle tem um outro conjunto que chamamos de drivetrain, é o conjunto que faz, que tem a caixa multiplicadora, que tem um eixo principal, são outras 70 toneladas. Depois nós temos aqui as pás pesam 23 toneladas cada uma, então são 69 toneladas, todas elas juntas. Temos o hub, que pesa outras 50 toneladas. Tá? Tudo isso aqui fica em cima de uma torre, que ela pode ser feita de aço ou de concreto. A nossa principalmente é de concreto, então a gente tem em cima de uma torre 254 toneladas. E aí para a gente... para vocês terem um pouquinho mais de noção do que são 254 toneladas, imagine aí que um elefante adulto ele vai pesar aí 6 toneladas cada um, a gente está imaginando aí 42 elefantes em cima de uma torre. Esse é o peso que a torre tem que suportar. Bom, e tudo isso demanda aí esse processo de movimentação logística de partes ou das peças inteiras, né? E aí eu trago o case Nordex. O case Nordex começou com Axione, agora é Nordex, em números, para a gente ter uma noção de como foi esse movimento aí. Aliás, desculpa, antes de falar do case Nordex, né, eu tinha falado dos critérios que a gente usa para fazer a seleção do porto. Então, eu tenho parques no Piauí que eu estou entrando com turbinas aqui por Salvador. Por que a gente faz isso? Basicamente, a escolha do porto ela depende de questões técnicas, são agilidade operacional, facilidade de fazer o desembaraço aduaneiro, distância até o ponto de destino, estrutura portuária, que aliás é uma bela estrutura aqui. Aí a gente tem as questões de custo, né? Custo logístico, entra aí o free time, isso conta muito para a gente, porque o desembaraço às vezes toma um pouquinho mais de tempo. A gente também tem o custo total, que é o end-to-end. Esse custo total ele é chave para a gente, porque no custo total a gente começa não só a considerar números, a gente chama de tangíveis, a gente tem números intangíveis que geralmente as pessoas esquecem de colocar no cálculo, né? E é aí que faz com que a gente, às vezes com um projeto longe do Salvador, a gente faça entrada por aqui, né? E o último ponto, então a gente olhando a operação logística como um todo, dentro de um porto, ela por si só ela é muito complexa, ela é muito estressante, né, para as pessoas que estão na operação no dia a dia. E aí é que entra um ponto-chave, relacionamento. O relacionamento que a gente constrói com o parceiro faz com que o estresse que a gente teria no dia a dia se transforme em solução. Isso faz toda a diferença para a gente, porque se a gente ganha uma semana num processo portuário, a gente antecipa uma semana a instalação de uma turbina. Uma semana de uma produção de uma turbina eólica, então imagine que uma turbina dessa nossa, cada turbina dessa, ela é o suficiente para alimentar 12 mil casas, com 4 pessoas. Então, uma semana essa turbina parada, ou não iniciando a geração de energia, ela é muito cara. Então, muitas vezes a escolha do porto é pelo relacionamento, pela qualidade do serviço, pela qualidade na execução, e isso faz com que a gente às vezes ganhe 1 ou 2 semanas lá na ponta final. Isso são pontos, são questões intangíveis que poucos tomam em consideração. Aí sim, eu vou aqui para o case Nordex, aí falando
para a gente chegar nessas 1.242 turbinas lá no final do próximo ano, a gente movimentou aí mais de 2.000 containers para atender aí 770 turbinas, porque eu tenho turbinas que vieram importadas para chegar nas 1.000, né? Aqui eu estou sendo bastante conservador, 2.000, porque eu estou fazendo um cálculo de 1 ponto alguma coisa container por turbina, tá? Mas a gente tem muita movimentação aqui de peças de reposição, que eu vou falar daqui a pouco. Nós temos aí, passamos por aqui 230 nacelles, 230 hubs, são 690 pás, essas pás eram de 65 metros, é bom guardar esse número. Dispositivos de transporte, esse dispositivo de transporte que a gente usa para trazer as turbinas ou as partes das turbinas, ele vai e volta. Então a gente tem muita importação e exportação de dispositivos de transporte. Entra com importação temporária, volta para a origem, para que se carregue com mais componentes e para atender outros pontos no mundo, né? Peças de reposição, que a gente tem muita entrada por aqui também, e armazenagem, obviamente. Então tudo isso aqui fez com que a gente vai fazer com que a gente chegue lá no final do próximo ano com 1.242 turbinas produzidas, instaladas no Brasil. Então, o case Nordex é um case que tem, obviamente, boa parte do seu sucesso a parceria com o Porto Tecom. E aí, como nem tudo é mil maravilhas, acho que eu trouxe um ponto aqui no próximo slide, que é bastante relevante para o mundo eólico, né? A gente sempre olha, para quem acompanha o mundo eólico, o mercado eólico ele tem uma dinâmica um pouco diferente. Então, há 10 anos atrás se transportava pás de 30 metros, alguns anos atrás 60, 65 metros, hoje a gente está falando aí de pás de até 85 metros, né? A partir de 2019 já se começou a produzir essas pás no Brasil. Ela está sendo produzida lá pela Aeres, no Ceará. Agora na Bahia tem um fabricante de pás que vai produzir pás dessas dimensões também. E aí, um ponto de atenção que eu trago aqui para o estado da Bahia, né, para quem mexe com logística, é justamente esse comprimento. Porque se a gente quer, para essa fábrica que está instalando na Bahia, quer exportar pá, ele não vai conseguir exportar fácil, ele vai ter dificuldades, né? Hoje, até 65 metros, a gente tem ok para transportar, até 74 metros já começa a demandar obra viária, ali no túnel entre o Porto de Salvador e a BR-324. Acima de 74 metros nem foi mapeado ainda o que é necessário fazer ajuste ou correções, né? E o ponto de atenção, o túnel, ele tem uma altura útil ali de 5,4 metros e as pás carregadas no caminhão, na carreta, já chega a 5 metros. Então, uma sobra de 40 centímetros ali. Ou seja, Bahia tem um potencial gigantesco para o mercado eólico. Aliás, tem uma demanda gigantesca de projetos eólicos e a gente está num momento que precisa de atenção com relação principalmente a transporte de pás. É isso. Eu agradeço aqui ao Wilson Sons, em nome do Guilherme, que fez o convite para eu estar aqui. Espero ter trazido alguma informação interessante para todos vocês. Obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Gregoire, sua apresentação foi precisa, a gente conseguiu entender tudo. E eu estava ouvindo vocês dois e como baiano, eu me senti muito orgulhoso por nós termos um porto capaz de movimentar cargas tão diferentes de maneira tão eficiente, né? A gente tem aqui um case de uma operação de importação, outro case de uma operação de exportação. Num caso você tem dimensões bem diferentes do usual, no outro você tem a delicadeza e os desafios do algodão, a questão da inflamabilidade que você trouxe, e é muito legal
saber que a gente consegue fazer isso tão bem, ver vocês dois tão satisfeitos em relação à operação aqui em Salvador. Mas, para não ficar só rasgando seda, eu queria trazer uma provocação aqui para vocês. O que vocês acham que falta para a gente mostrar para o mundo esse porto maravilhoso, esse terminal maravilhoso que a gente tem? Por que a gente não tem mais projetos eólicos sendo movimentados aqui pelo Porto de Salvador? Por que a gente acaba mandando tanta carga de algodão para Santos? O que você acha que precisa ser feito? E eu queria acrescentar uma coisa que o Gregoire trouxe, de que assim, nem toda a solução passa pelo porto em si, né? De que maneira a sociedade, de que maneira os nossos governos podem, e eu diria mais, precisam se engajar para que o mundo descubra o Porto de Salvador? Uma pergunta muito interessante, e eu acho que isso volta ao desenvolvimento do Brasil ao nível mais global, que foi uma conversa que eu tive hoje com o Guilherme, inclusive. A política no Brasil foi que um desenvolvimento foi muito focado no Porto de Santos. E teve outros portos, como o Porto de Manaus, aí, que teve algumas zonas francas que foram feitas lá. E o Porto de Salvador, eu acho que ficou um pouquinho atrás. E toda a estrutura das carretas para chegar até o Porto de Salvador também foram deixadas um pouquinho atrás. Eu vou dar um exemplo que eu sei que na parte central da Bahia, lá perto do Isidoro do Magalhães, a maioria do asfaltamento das rotas que está sendo feito é pela própria associação de produtores, porque não tem esse apoio suficiente, eu acho, do governo para ajudar essa exportação. E o foco estava sendo tentar ir para as grandes rotas, que todas elas iam para Santos. Então, aí, o objetivo do produtor era, se eu preciso fazer o mínimo possível de quilômetros de asfalto, eu vou ir para essa rota que vai para Santos. Mas isso hoje está mudando e está indo para o lado muito bom, com a ajuda de investimentos também aqui e a investimentos que vão chegar de companhias marítimas que aí aqui vão trazer o fluxo. Antes de você responder, Marcelo, eu queria só salientar para a turma que está aqui acompanhando com a gente, que vocês podem contribuir enviando suas questões para a gente trazer aqui para a discussão através desse número de WhatsApp que está aqui, é o 71996 1544 92, tá certo? Pode ficar à vontade. Bom, um ponto eu já trouxe aqui no meu último slide, é justamente as questões de viabilidade de transporte de pás eólicas, né? A gente, e falo com toda segurança, porque nós temos aí um projeto aí no interior da Bahia, em Uibaí, Ventos de Santa Eugênia, com 91 turbinas. Parte das pás desse projeto, uma pequena parte, nós tivemos que trazer da Índia e México, não, só da Índia. E essas pás, que são pás de 81 metros, elas tiveram que entrar lá por Pecém, justamente por essa restrição que a gente tem de movimentação. No geral, o mercado eólico, bom, primeiro a nossa fábrica já está na Bahia, já está em Simões Filho, está aqui há 10 anos, com muito sucesso. Por outro lado, a gente começa a ver algumas dificuldades justamente na parte de questão de movimentação logística, rodovias, preparação para peso das peças, eu mostrei os pesos aqui, e principalmente peso de pás. Desculpa, o comprimento das pás. O comprimento eu acho que é o ponto-chave. E agora, com a instalação de uma fábrica de pás eólicas, onde era a Texas, se ele quiser exportar, ele não vai conseguir. Para ele conseguir, ele vai ter que fazer uma mágica, entendeu? Então, eu acho que olhar nas questões eólicas é justamente olhar o que é que vem pela frente, dimensões, peso, o que tem que ser preparado, infraestrutura, no geral, infraestrutura.
de movimentação. Bacana. A gente já tem uma pergunta aqui da Beatriz, que é a seguinte: como as regulamentações aduaneiras e acordos comerciais internacionais afetam a logística global e as operações de importação e exportação? Quem se habilita? Eu posso comentar. Para mim, para nós, tradings, isso é muito importante. Isso muda todo ano. Vou falar de não é um caso específico do Brasil, mas vocês ouviram, obviamente, falar dos problemas entre Estados Unidos e China que aconteceram há alguns anos atrás. Impacto para nós foi gigantesco, porque o maior exportador de algodão para a China era Estados Unidos. De repente, acabou. Eles falam, não, então a gente não quer mais, então tem que achar alternativas. A gente tinha algodão que estava a caminho e tal. Então, a legislação, para nós, estamos sempre de olho. Mas no Brasil, eu posso falar que temos uma parceria muito boa com as autoridades. Eles apoiam bastante a gente, porque quando temos problemas de exportação para algum país no mundo, eu vou falar que eu estava na Suíça antigamente, cuidando de países africanos, Ásia Central, e não tinha apoio quando você tinha um problema regulamentário. Aqui no Brasil, eu tenho um problema de importação na Índia. Nós conseguimos acionar muito rapidamente a embaixada brasileira na Índia, e eles realmente ajudam a gente, fazem trabalho e apoiam a gente. E isso eu tenho que falar que não acontece em todos os países. E aqui realmente tem um apoio muito bom das autoridades nessa parte regulamentária. Pode falar. No mercado eólico, isso traz um pouco de insegurança. Se a gente pensar que um projeto eólico comprado hoje, ele vai ser entregue só lá no meados de 2025, depois de um ano e meio mais ou menos, para que a gente consiga produzir, preparar lá o local para instalação e instalar a turbina efetivamente. Então, ele está falando de um projeto vendido hoje, com execução daqui a um ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio, 2 anos. A instabilidade ou essa oscilação, ou esse problema das regulamentações, principalmente na parte tributária, ela traz insegurança no negócio. Então, nesse momento, eu não vou dar detalhes aqui, mas nesse momento existe uma discussão sobre tributação no mercado eólico. E essa discussão, ela é questionável. Tem gente que apoia, tem gente que não apoia, mas ao final a discussão em si faz com que o mercado pare de novo. Ninguém compra. O cliente não compra porque ele não sabe o que vai acontecer daqui a 1 ano, 1 ano e meio, e isso pode impactar em termos de tributos para ele. Então, dessa forma que impacta a gente. Você trouxe uma discussão interessante sobre a questão dos acessos, Gregório. Eu queria aprofundar um pouquinho isso. Aproveitar o conhecimento que vocês têm do mercado global. Vocês têm algum outro case em que as cargas de algodão elas precisem percorrer distâncias tão grandes a partir do transporte rodoviário até chegar ao porto? Como é que esse tipo de questão se resolve lá fora? Então tem muitos países que tem esse problema com algodão. Ninguém tem uma resposta, cada um tenta fazer do jeito que ele tem. Mas sempre vem com apoio governamental, porque realmente a parte logística, o investimento é sempre muito alto para ter uma empresa privada de fazer esse investimento. Então, a solução principalmente vai vir sempre do governo e da vontade do governo de apoiar aquelas exportações. Dependendo do lugar, o impacto da exportação de algodão num país como Austrália é muito menor que um país como Burkina Faso, que aí é o segundo maior recurso de dívidas estrangeiras do país. Então, obviamente, um país aí, eles vão fazer tudo para realmente incentivar e ajudar essa exportação.
Brasil, isso está mudando, porque realmente a exportação de matérias agrícolas, não só algodão, soja, milho, tá realmente crescendo e movimentando o país. Então, o apoio do próprio governo está ajudando essas exportações. Marcelo, há alguns anos a Bahia vem se destacando em projetos de energia renováveis. Isso aconteceu concomitantemente à atração de uma série de fornecedores de equipamentos. E eu queria te perguntar o seguinte, qual é a participação do Porto de Salvador no desenvolvimento desse mercado? Qual a importância do Porto para que nós sejamos hoje uma potência, tanto na produção, na geração de energia, quanto no fornecimento da cadeia de equipamentos? Eu acho que o know-how que o Porto adquiriu com o passar do tempo, imagina que a gente tem todo esse equipamento que a gente movimenta com todo esse peso aqui na Bahia. Quando chega isso no Porto, não dá para a gente mandar uma equipe de engenheiros para avaliar, para estudar o que vai ser feito, como vai ser feito. Existe uma instrução e o Porto tem que estar preparado com equipamentos, com pessoas, para que isso aconteça com muita rapidez. Então, o Porto da Bahia hoje, ele se destaca para nós, principalmente, pela experiência que ele tem em movimentar cargas desse tamanho, né, com os pesos que a gente tem. E é variado, porque eu falei de uma turbina completa, mas a gente já produziu mais de 770 turbinas na Bahia, com componentes que compramos tanto localmente quanto importados. E os importados estão entrando em container, está entrando com breakbook, está entrando com roll-roll. Então, e o Porto aqui de Salvador tem o know-how para fazer qualquer tipo de movimentação, independente da complexidade que ele tem. Isso eu vejo dessa forma. Deve ser bem desafiador você equilibrar esses equipamentos todos no navio, né? Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui da Letícia, que ela diz o seguinte: olha, fiquei instigada em relação ao transporte das pás e todos os equipamentos relacionados a isso. Quais são as soluções que a empresa está levantando para transportar cada vez mais o produto? Olha, a empresa em si, o que ela faz de diferente é buscar parceiros. Os parceiros é que fazem a diferença. Então, o mercado, a indústria eólica, ela gera o desafio e cabe ao parceiro de transporte, de movimentação portuária. Ele é que, junto com a gente, entende o desafio e se prepara para isso. Então, hoje no Brasil, nós temos grandes parceiros de movimentação logística, movimentação portuária, que entenderam o crescimento do negócio, entenderam o crescimento das partes e investiu em equipamentos adequados para esse tipo de movimentação. Então, acho que o segredo está nos parceiros que a gente constrói ao longo do tempo. Bacana. Tem uma pergunta aqui do Pedro para você, Gregoire. O Gregoire falou bastante que estariam havendo novos investimentos no Porto de Salvador. Podem nos explicar quais são os investimentos? Eu queria acrescentar, não só para você, mas para o Marcelo também. O que é que vocês encontram de diferencial em termos de equipamentos e de serviços na operação aqui no TECOM? Eu falei que os investimentos que foram feitos, que a Wilson já fez aqui no Porto, e investimentos a chegar seria mais na parte de armazém e de áreas de estufagem que aí vai precisar. Mas na área do Porto, a Guilherme pode falar mais, mas eu acho que vocês já fizeram bastante investimento e tá o projeto aí finalizado. Mas era só isso, não? Eu queria contribuir também. A gente assistiu um vídeo aqui, a gente viu que o Porto ganhou um cais contínuo de 800 metros.
apareceu uma projeção bem alvissareira naquele vídeo de que aquela área vai ser aterrada e você vai ter uma ampliação significativa na capacidade de armazenamento de cargas também. Mas eu queria te ouvir também em relação o que que você enxerga como diferencial no Porto de Salvador para a movimentação de algodão? Aqui vai ser o potencial, realmente, porque o Porto de Santos ele está totalmente travado, não tem mais espaço para crescer. Então, chegou no limite. Então, o Porto aqui de Salvador, realmente eles vão ter que ajudar o Porto de Santos a ter esses espaços novos, e tendo espaços novos, você pode pensar melhor. Eu fiz uma comparação hoje vendo o Porto aqui em Salvador, que os investimentos que foram feitos lá em Buenos Aires, que realmente eles conseguiram manter um porto numa área e criar uma via rápida exclusiva para os caminhões entrarem diretamente no porto e tirarem as áreas de armazenagem, de estufagem para fora da cidade. Eu acho que isso aqui em Salvador você ainda tem o potencial de fazer isso. Lugar como Santos, a cidade já cresceu tanto que eles estão totalmente travados. O custo da área também é muito alto. Aqui realmente pode fazer esse tipo de projetos. Queria fazer uma pergunta para Marcelo, olhando um pouco em termos de perspectiva, né? Cada vez mais a indústria da energia renovável ela caminha e ela respira a perspectiva de dar suporte à produção de hidrogênio verde. De que maneira esse cenário de produção do hidrogênio verde vai impactar o futuro do setor? Bom, é bom comentar que a Nordex ela tem uma unidade de negócios focada em hidrogênio verde. Ela foi criada faz um ano mais ou menos na Espanha, está com um contrato assinado para o Rio Grande do Norte, já com um projeto ali de 3 GB de hidrogênio verde. Não tenho mais detalhes aqui por uma questão de confidencialidade, mas o hidrogênio verde, ele até comentando um pouquinho do mito, né, o pessoal fala do hidrogênio verde. O hidrogênio verde, basicamente, é quando você faz a eletrólise usando energia renovável. Usou energia da hídrica, ou eólica, ou solar, ela é verde. Mas se você transportar esse hidrogênio num caminhão movido a diesel, ele deixou de ser verde, né? Então, o ciclo do nitrogênio verde, ele começa na geração, usando energia renovável, mas ele também tem que ser transportado em veículos elétricos ou movidos a próprio hidrogênio. Então, e hoje, a grande questão que temos hoje vamos ter hidrogênio verde no Brasil? Com certeza, mas ele vai se manter verde ao longo da cadeia? Essa é a questão que está se discutindo hoje. Agora, produzir hidrogênio no Brasil, de fato, vai acontecer. Isso não tem volta. Isso me lembra de um ponto que acho que vai ser uma força do Porto de Salvador. Hoje em dia, uma grande questão é a pegada de carbono. E o Porto de Salvador, sendo muito mais perto das áreas de produção, é um ponto que nós consideramos também nas exportações, porque o algodão, qualquer outro produto que está produzido na Bahia e tem que descer, como você falou, por caminhão movido ao diesel, todo o caminho até Santos, vai ter uma pegada muito maior do que trazer esse produto da Bahia para cá, para Salvador. E isso vai ser uma oportunidade boa nesse mundo mais verde que queremos ir com menos pegada a carbono. E eu queria acrescentar que quando a gente pensa no hidrogênio verde, uma das novidades que ele traz para o mercado é justamente a possibilidade de você armazenar a energia e, consequentemente, você enviar ela para qualquer lugar do planeta. Isso certamente deve demandar mais dos nossos serviços portuários, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Acho que o Brasil, quando se fala de hidrogênio verde, ele quer entrar como um produtor, mas ele engatinha ainda quando se fala de utilização. E a Europa já utiliza muito mais hidrogênio verde, o próprio Estados Unidos, né? Então, o Brasil tem um potencial gigantesco de geração em função... acho que poucos se atentam a isso, mas o Brasil é o país que tem a maior volume de energia gerada através de fonte limpa. Então, as hidrelétricas é uma fonte limpa, eólica, solar. Então, a nossa matriz energética é a mais limpa do mundo. E com isso faz com que o Brasil fique no foco da atenção da geração da energia, da geração do hidrogênio verde, né? Em função da matriz energética que nós temos aqui. Então, Salvador, que tem um porto próximo, como o Gregório falou aqui, faz toda a diferença do ponto de vista de escoamento. Então, se você tem um porto próximo para escoar isso para os pontos que utilizam realmente, como Europa, Estados Unidos, entre outros, a gente ganha muito com relação à parte logística. Bacana. Bom, a gente tem uma pergunta do Vitor Hugo, que é a seguinte: quais são as diferenças entre o Porto de Santos e o de Salvador? Eu acho que a gente está falando de uma diferença de escala muito grande, né? O que falta para o Porto de Salvador virar um concorrente direto do Porto de Santos e atrair mais negócios? Vocês enxergam Salvador como um concorrente de Santos ou seria mais uma relação complementar? Justamente, ia falar isso. Eu acho que o Porto de Salvador não é um concorrente ao Porto de Santos. O Porto de Santos já chegou no limite e as cargas a serem exportadas do Brasil estão crescendo. Então, tem que ter uma alternativa. E ao contrário, eu acho que tem que ter uma parceria, e acho que na parte do algodão já tem essa parceria. O conhecimento de exportação de como fazer a estufagem do algodão, que são específicas, foi um parceiro da Wisconsin que veio de Santos para treinar as equipes aqui a fazer. E tem outros atores que vão vir de Santos para cá, para Salvador, para também atuar. Mas um não vai ser tirando operação do outro. Vai realmente ser, eu vejo isso como tem que ser uma parceria entre os dois. Porque um chegando no limite, se não tem essa ajuda do Porto de Salvador a tirar esse excesso de carga de Santos, o Porto de Santos vai travar. E já está travando, toda a safra, chega algodão, chega outro produto, chega o milho e tal, trava o Porto de Santos por excesso de carga. Então, realmente, tem que ter essa ajuda entre os dois. No lado eólico, eu vejo um pouco diferente. O grande volume de negócios eólicos está no Nordeste do Brasil. Então, no caso, o Porto de Salvador, ele acaba não sendo um complemento, ele acaba sendo um porto-chave para a gente, para a movimentação, tanto de importação, quanto principalmente importação, e algumas exportações, poucas que a gente faz, né? Então, o Salvador, para a gente, ele é chave. Hoje, como eu falei, a gente está chegando turbinas agora, essa semana, aqui no Porto, que está chegando por aqui para ir para um projeto do Piauí, que teoricamente seria mais perto de chegar por Pecém. Então a gente enxerga hoje o Porto de Salvador como chave para a gente no nosso negócio, em função de todos os aspectos que eu coloquei de critérios para a escolha, né? E um ponto bom para a gente é o relacionamento e a infraestrutura que tem para a movimentação de cargas do tamanho que a gente movimenta. Bacana. A conversa está muito boa, mas o nosso tempo passou voando. Eu vou dar a oportunidade para vocês de fazerem as considerações finais, mas eu queria que, junto com as considerações, vocês me respondessem só mais uma última provocação. A gente tem acompanhado discussões no setor de infraestrutura de transporte, principalmente na área portuária, sobre um afunilamento que está acontecendo no setor, no sentido de formação de hub ports no país, né? De você ter
áreas que vão concentrar um grande volume de cargas. E aí o que se fala você já tem em Santos como um desses hub ports, você vai ter um hub port no sul do Brasil, não se sabe se vai ser em Paranaguá ou no Rio Grande do Sul, e o Nordeste também deve abrigar uma dessas estruturas concentradoras de cargas. Na opinião de vocês, o que é que precisa ser feito para que Salvador seja o grande hub port do Nordeste brasileiro? Eu acho que, olhando para o mercado eólico especificamente, que é o que eu defendo aqui, é a questão de infraestrutura de escoamento do que entra pelo porto. A gente consegue entrar com nacelle, com hub, com drivetrain, mas a pá não entra. As pás de hoje, ela vai entrar pelo porto, mas ela não vai chegar no destino. Eu acho que a infraestrutura, eu acho que o que tem que ser visto é o entorno do porto. O porto hoje, ele tem potencial de crescimento, e esse potencial de crescimento ele está muito ligado à infraestrutura de escoamento. Então, se há um trabalho dos governantes com relação à infraestrutura de escoamento, criando capacidade, entendendo o que pode ser movimentado e garantindo que isso possa ser escoado, o porto fatalmente, naturalmente ele tem um crescimento em função das cargas que vão chegar e as que vão sair, porque a gente tem exportações, muitas exportações. Eu acho que é isso. Eu concordo plenamente com você, porque na parte de investimento do próprio porto já foi feito o investimento. Agora, o que falta, você falou da parte do porto para o interior, que é totalmente verdade, mas falta a parte do porto para o exterior. E hoje em dia, eu acho que está faltando parcerias de companhias marítimas a vir trazer aqui o fluxo e a cadência suficiente de navio semanal para conseguir levar as cargas brasileiras fora, mas também trazer. E isso sempre é o problema do ovo e da galinha. Aí a companhia marítima fala, não, mas não tem um fluxo de carga para eu trazer mais navio, e nós do outro lado falamos, não, mas se não tem navio eu não consigo trazer a carga. Então, graças a Wilson Sonde fizeram o investimento aqui, agora eles falam primeiro para as companhias marítimas, olha, aqui tem um espaço para vocês trazer o navio, conseguimos receber os navios de vocês, e do nosso lado, agora eles fazem, olha, temos os armazéns, temos a capacidade de fazer estufagem para vocês. Então agora é só começar. Muito obrigado, Gregoire. Obrigado, Marcelo. Meus amigos, os caminhos foram dados. Eu acho que a gente teve a oportunidade de ter um bate-papo muito rico, com apresentação de problemas de deficiência, mas também com a apresentação de soluções. Eu espero que o que a gente conversou aqui chegue ao poder público, chegue à sociedade, que a partir daí a gente passe a olhar mais e entender a importância dessa estrutura maravilhosa que a gente tem aqui ao lado. Muito obrigado a todos. Pessoal, chegamos ao fim aqui do seminário. Queria agradecer pessoalmente ao Marcelo, ao Greg, brigadão, e convidar vocês a permanecer conosco. Vai ter um coquetel aqui no fundo para a gente conseguir comentar sobre o seminário e matar a saudade, que tem muitos amigos, parceiros, colegas aqui, tá bom? Obrigado mais uma vez pela presença, aproveitem.
I'm yours.